3 jogos no ano, 3 vitórias. O Corinthians começa o Campeonato Paulista muito embalado, vencendo, somando pontos, já se colocando numa posição já de tranquilidade assim para conseguir a classificação para a próxima fase. Porém, no jogo de hoje a gente não jogou bem. O time deixou muito a desejar, o treinador rodou mais ainda o elenco, algo que eu aprovo. Acho que tem que rodar, acho que tem que poupar para o clássico do final de semana, mas muitos dos jogadores que entraram hoje não aproveitaram a oportunidade e fizeram um jogo bem mais ou menos contra o Água Santa, que não soma nenhum ponto no campeonato. Vitória, mas é aquele famoso venceu, mas não convenceu. Hoje em Itaquera, num estádio lotado, num dia de chuva em algumas regiões de São Paulo e aquele trânsito que a gente conhece. Mesmo assim, a Fiel teve presente na Neoquímica Arena para acompanhar a vitória do Coringão para cima do Água Santa. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo hoje, mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Luiz, esse é o canal do torcedor corintiano. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o seu like aqui antes de dar prosseguimento no vídeo. Faz isso, é rapidinho, é de graça e me ajuda pra caramba. Vocês não fazem ideia do quanto me ajuda. Vamos falar do jogo que aconteceu, acabou agora em instantes na Neoquímica Arena. Como eu já disse pra vocês, o Corinthians venceu o jogo por 2-1. Todos os gols do jogo saíram no primeiro tempo e saíram muito rápido os gols. O jogo com 23 minutos já estava com o seu placar definido, 23 minutos do primeiro tempo. Primeiro de tudo, domingo a gente tem o clássico contra o São Paulo. Em vista disso, o Ramon Dias, que já vinha mesclando bastante o time, colocou hoje praticamente, ou se não na sua totalidade, o time reserva. A gente foi a campo com Donelli no gol, o Hugo ainda não voltou, Léo Maná de lateral direito, João Pedro Choca, Félix Torres e o Hugo formando o sistema defensivo. No meio de campo ele entrou com José Martínez, Alex Santana, Charles, Coronado, Thales Magno e Pedro Raul. Desses caras, provavelmente no domingo, Martínez tem alguma chance de começar jogando, Coronado tem alguma chance de entrar jogando e assim, o Thales Magno talvez, mas muito dificilmente, provavelmente vai vir do banco. E o Donelli, claro que provavelmente o Hugo não vai ter retornado. Então mexeu bastante no time para enfrentar um Água Santa que, como eu já disse, não somou nenhum ponto no campeonato. Parecia que seria o suficiente. E foi o suficiente. Foi o necessário para vencer o Água Santa. Mas mesmo o Corinthians saindo na frente, foi um time que teve muitas dificuldades para jogar. Teve muitas dificuldades para criar lances. Os gols do Corinthians, tanto o primeiro quanto o segundo, saem em jogadas de bola parada. O primeiro aos 9, um cruzamento. A bola bate no zagueiro dos caras, sobra pro Alex Santana, que de calcanhar faz um belo gol. Um bonito gol, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. O VAR demora 2 anos para analisar, mas é dado o gol. Mas o primeiro gol sai de um escanteio. O segundo gol é uma jogada do Coronado que sofre uma falta, o próprio Coronado bate, isso aos 17 minutos. Ele bate, o goleiro faz uma defesa e ela sobra para o João Pedro Choca, embaixo da linha praticamente, empurrar para o gol. 2-0, 17 minutos, 2 gols de bola parada. Mas era um time que até ali tinha muitas dificuldades e depois, no restante do primeiro tempo, continuou tendo as dificuldades. Alguns jogadores muito abaixo. Hoje, por exemplo, eu achei a partida do Thales Magno muito ruim. Thales Magno, que tinha sido destaque dos 2 primeiros jogos do ano, hoje foi muito abaixo. Foi um dos piores dentro do campo. É porque tem uns jogadores que não dá nem para classificar, de tão ruins que eles são sempre. Mas o Thales Magno foi muito abaixo. O Coronado foi o que mais tentou, foi o que mais buscou, foi o que mais criou, foi o que mais quis o jogo, como já vinha sendo nos outros jogos também. E foi o destaque do primeiro tempo. Tanto que o Coronado acho que sai no intervalo para poupar, para preservar ele, para estar 100% no jogo contra o São Paulo. Mas vamos lá. O Corinthians faz o 2-0 aos 17. Logo aos 23, toma um gol do Água Santa em mais uma jogada que me incomoda e me irrita demais. Porque, novamente,
É a entrada da área desguarnecida, é a entrada da área desprotegida, é jogador entrando em profundidade, deixando o volante na dúvida se vai cobrir o cara que tá entrando ou se fecha o jogador que tá com a bola. Dessa vez, não foi um cruzamento que ficou livre para ser realizado de qualquer jeito. Foi uma batida de fora da área, onde o Charles ficou na indecisão, nem marcou o cara que passou, nem fechou o bate, o cara deu no gol e assim, eu acho que o Donelli falhou, cara. É um chute forte? É um chute forte. Mas o Donelli deu aquele pulo do goleiro que assim, manja quando o goleiro pula, mas praticamente não sai do chão, ele parece que só pula e cai. Não tem uma explosão, não tem uma agilidade, não tem uma elasticidade. Era uma bola que mesmo sendo muito forte, foi de fora da área e assim, defensável. Para um goleiro que quer ser titular do Corinthians, tem que defender essas bolas. Não é um frango, mas para mim era uma bola defensável, o Donelli não defendeu. Erro dele no gol, mas falha do Charles no gol, que assim, é bizonho, o Charles. E o restante do primeiro tempo continua a mesma coisa, o Corinthians com dificuldade para criar, o Água Santa chegava às vezes, o Corinthians tinha algumas oportunidades, mas um primeiro tempo muito abaixo do Corinthians, muito abaixo mesmo. E aí eu já quero falar, eu ia deixar pro final do jogo, mas eu queria falar de alguns jogadores que assim, não podem vestir a camisa do Corinthians de forma alguma, cara. É muito triste ver jogando. Lateral esquerdo, Hugo. Ele me dá irritação, mano. Mesmo ele dando uma cabeçada no segundo tempo que gerou um baita de um perigo pro goleiro adversário, o Hugo me dá uma irritação muito profunda porque ele não é jogador para defender a camisa do Corinthians. O Hugo entra naquele hall de contratações de laterais, assim, pique o Bruno Melo, mano. Lembra o Bruno Melo que veio pro Corinthians, ninguém sabia pra quê, por quê, de qual forma, e ele tá no Corinthians até hoje. O Hugo é contratação do nosso querido Duílio Monteiro Alves, tá? Que viu o cara dando sopa lá no Goiás, foi lá e trouxe de graça, mas mesmo de graça, ele custa caro pros meus olhos, mano. É terrível ver o Hugo jogar. Outro jogador, e aí culpa do seu Augusto Melo, é o tal de Charles, malandro. O Charles é horrível também, mano. Nossa, que volante horroroso, cara. O Charles é aquilo. Vai ter jogo que a gente vai elogiar ele assim por alguma coisa milagrosa que ele fez. Mas no restante, ele é horrível, mano. Horroroso. Mesma coisa eu digo do nosso craque de bola, Pedro Raul. Como é ruim o Pedro Raul, velho. Que atacante que tem medo da bola. Percebe? Presta atenção, a bola vem pro Pedro Raul, ele não pensa em dominar e virar, partir pro gol, em dominar e dar sequência pra frente. Ele só sabe tocar de lado quando muito. Quando ele não se mata, ele é um atacante de quase 2 metros que não ganha uma bola aérea, velho. Ele perdeu um gol hoje no segundo tempo ridículo. Ele e o goleiro, e ele perdeu, velho. É muito fraco, mano. Esses 3 caras são horríveis. Aí a gente tem um Félix Torres que, assim... Eu por um momento pensei, cara, será que o Félix tendo uma pré-temporada no Corinthians, ganhando alguns minutos, com uma ganho de confiança, alguma coisa, será que ele não vai jogar? Eu acho que não, mano. Eu já tô começando a acreditar que o Félix Torres vai ter que ser vendido, dar um jeito de se livrar desse cara, porque ele não agrega, é um cara totalmente inseguro, mano. Totalmente inseguro, velho. Meu Deus, mano. O Félix Torres ainda consegue fazer uma coisa ou outra boa no jogo. É raro, mas ainda consegue. Mas Hugo, Charles e Pedro Raul me causam calafrios, mano. Me causam mal-estar. Eles me fazem passar mal, velho. Juro pra vocês. Falar um pouquinho do segundo tempo. Cara, o segundo tempo, assim... O goleiro dos caras foi o destaque da partida, tá? Pelo lado dos caras, defendeu um monte de bola no segundo tempo, assim. Um monte é forte, mas defendeu algumas bolas. O Corinthians, com a entrada do Memphis, com a entrada do Rian, principalmente, ele e o Memphis começaram a criar jogadas. Depois o treinador colocou o Carrillo, colocou o... até esqueci o nome dele, o Palácios no jogo. Palácios que já dá pra perceber que é ofensivo, mano. Ele entrou com a meinha riada, pique biduzinho, atacando, mas assim, esse cara precisa estar saudável pra tomar a posição do Hugo. De tipo assim, mano, não tem com quem jogar, vai o Palácios, não vai o Hugo. O Bidu não vai conseguir jogar, bota o Palácios, porque o Hugo é
ridículo. Mas eu gostei da entrada do Palacios, ele entrou agredindo na lateral esquerda, deu um passe pro Pedro Raul. Bizarro que o Pedro Raul perdeu, bizarro o Pedro Raul perder aquele gol. Criou chances, o Memphis entrou criando chances, errando algumas coisas, tentando jogar com o Pedro Raul, mas não estava dando certo, tentando jogar com o Thales, mas não estava dando certo. Mas o Corinthians levou perigo pro gol adversário, principalmente quando os caras têm um jogador expulso. Isso já na reta final do jogo. Aí o Corinthians começa a ter a bola, começa a criar chances, começa a reter a posse de bola, começa a cozinhar o jogo e vence um Água Santa que, assim, da expulsão pra frente, parecia satisfeito em sair de lá com um 2-1 contrário. Parecia que não queria nem mais buscar o empate, e o Corinthians também falou assim, fechado aqui 2-1, fechado, vamos embora, esse é o placar. Por que eu disse que o jogo não foi assim de encher os olhos? Por tudo que eu disse no vídeo, teve muitos momentos ruins, muitos jogadores abaixo e um time que não conseguiu sufocar o Água Santa. Quando sai os 2-0 aos 17 minutos, tudo indicava que o Corinthians ia fazer o terceiro, ia fazer o quarto, ia fazer o quinto e ia massacrar o Água Santa. Não conseguiu. Sei que é um time mexido, sei que é um time reserva, mas foi o jogo que menos me agradou de tudo isso. E o pior, alguns jogadores que precisam desses minutos para mostrar para que servem, não mostraram. Vamos trazer os destaques positivos do jogo. João Pedro Choca fez um bom jogo, fez o gol, cortou bolas que ele precisava, quase fez outro gol no segundo tempo. É um garoto, tem que dar oportunidade, tem que dar rodagem, tem que ver o que tem nele. Não dá pra já querer queimar o moleque. O Corinthians tem uma coisa boa que é revela zagueiros bons, zagueiros interessantes, zagueiros que podem vir a jogar no time profissional e até gerar vendas futuras. Então é um garoto que me agrada. Outro cara que eu coloquei, Igor Coronado, fez um bom primeiro tempo, foi o cara que mais tentou, o cara que mais criou, é o destaque pra mim. Alex Santana fez o gol, tentou participar, tentou buscar o jogo, tentou de alguma forma criar. Não foi um destaque absoluto, mas ali alguma coisa fez. Coloquei o Rian, que entrou bem no jogo, marcando, destruindo, deu uma outra pegada ali pro meio de campo do Corinthians. Destaques negativos, não tem como não ser Hugo, Charles, Pedro Raul, e eu coloquei o Thales Magno por toda a expectativa que eu tenho no Thales Magno. Não foi o Thales Magno que a gente viu nos outros jogos, o Thales Magno que a gente espera. Esses outros três caras que eu coloquei, Hugo, Charles e Pedro Raul, eles já começam o jogo nos destaques negativos. Para eles saírem daí, eles têm que fazer alguma coisa de bom. E hoje nenhum dos três fez nada. Horríveis, horríveis, horríveis e horríveis. Só não coloquei o Donelli aqui. Não sei nem por que eu não coloquei o Donelli, vou ser sincero. Porque a única bola que foi no gol praticamente ele aceitou. Poderia ter botado o Donelli, mas vamos deixar o Donelli aí. Vamos dar um voto de confiança para que no final de semana ele resolva o jogo pra gente se precisar. Próximo jogo nosso, São Paulo, Morumbi. Vamos bater nos tricas lá, tenho certeza que a gente vai conseguir vencer esse jogo. Se eu não me engano é às 18h30 ou às 19h30, enfim, de qualquer jeito. Domingão à noite, Corinthians e São Paulo. E sábado de manhã, Corinthians e São Paulo de novo pela final da Copinha. A Copinha é pra revelar jogadores? Sim. Mas já que a gente chegou na final, vamos ganhar dos caras, vamos bater no Tricas no sábado, bater no Tricas no domingo e fazer um final de semana pro torcedor do Corinthians maravilhoso. Agradeço muito a todos vocês que chegaram até aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!